Você acha que você tem poder, algum tipo de poder interior, interno, alguma força maior dentro de você? Quando você ouve alguém dizer isso, poder interior, ou falar sobre poder, você acredita que isso de fato existe? Você acredita que possa ser que você tenha isso aí dentro? Ou você acha que isso não é verdade, que isso só tem naqueles filmes de super-heróis, do Super-Homem, dos X-Men, da Marvel? O que você acredita nisso? Bom, fica aqui comigo que eu vou mostrar para você que sim, você tem poderes interiores incríveis que vão fazer você crescer e prosperar e chegar aonde você deseja. Se é o seu primeiro contato aqui e você ainda não me conhece, prazer, eu sou Marcelo Bianchini, eu sou treinador comportamental e mentor de vida e negócios. Eu quero aproveitar para te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique para se inscrever, ative as notificações para você poder acompanhar todos os vídeos aulas que eu posto, assim como esse, e para que você não perca nenhum. Compartilhe também esse vídeo com aquela pessoa que você acredita que tem que entender um pouco mais sobre essa questão de poder. E no final não deixe de dar aquele like, para que o YouTube possa entender que esse é um conteúdo bom, um conteúdo relevante, e assim poder mostrar para mais pessoas. Marcelo, que tipo de poder é esse que você começou o vídeo aí falando sobre poder, superpoderes? Calma, calma que não é nada do além, não é nada alguma coisa de outro mundo. Eu estou falando sobre poder pessoal, o poder da sua palavra. E o que seria isso, Marcelo? O poder que você tem com você mesmo. É aquilo que quando você fala aqui dentro para você que você vai fazer alguma coisa, que você vai cumprir tal tarefa, que você vai chegar num horário X, que você vai para tal lugar, que você vai fazer alguma coisa por alguém ou por você mesmo que seja, você cumpre. É aquele comprometimento que você tem com você quando ninguém tá vendo. Aquilo que você tem dentro de você que fala mais alto, que fala não, eu não serei incongruente nem desleal comigo mesmo. Se eu falei que eu vou fazer isso, eu vou cumprir, porque é isso que me deixa forte, é isso que me dá força, é isso que mantém o meu poder ativo, a minha força interior. Então, quando eu falo de poder pessoal, nada mais é que o poder que você tem com a sua palavra, com você mesmo. Não estou me referindo ao outro, as coisas que você fala para outras pessoas. Não, isso é depois. Porque se você não tem poder interior com você, se você não tem poder pessoal com você, como que você vai ter com outra pessoa? Por exemplo, vamos supor que eu te conheço e que eu convivo com você. E um monte de coisa que você fala que você vai fazer com você. Por exemplo, amanhã eu vou para academia às 7 da manhã, você não vai. Amanhã eu vou me encontrar com você ao meio-dia ponto, eu tô lá e você não vai. Amanhã eu vou fazer aquele depósito, aquela transferência que eu preciso fazer para sua conta. Às 14 horas está lá e não está. Se você não cumpre aquilo que você fala para você mesmo que você vai fazer, como que eu irei acreditar em algo que você falar que você vai fazer para mim? Entende o porquê que muitas pessoas perdem a autoridade, perdem a credibilidade, perdem a autonomia do que ela fala para as pessoas? Por falta de poder pessoal. E isso é algo que as pessoas confundem muito. Acredito que possa ser que no começo desse vídeo, quando eu comecei falando sobre superpoderes, sobre super-heróis, possa ser que você tenha pensado isso também. Que é o quê? Que as pessoas mais confundem. Que é algo místico, que é algum tipo de charlatismo, que é alguma coisa relacionada a superpoderes de mutantes, de heróis da Marvel. Não tem nada a ver com isso. Poder pessoal, poder da sua palavra, o poder interno, o poder da sua palavra que quando você fala, acontece. A sua palavra se tornar uma rocha. Isso é construído. Eu vou mostrar para você como. E como foi que isso ficou claro para mim? Isso ficou claro para mim quando eu percebi, quando eu comecei a entender, quando eu comecei a perceber a autonomia que eu vinha tendo no meu negócio, no meu mercado. Eu sou empresário, eu tinha uma empresa de caminhões frigoríficos, uma transportadora, e eu comecei a entender o porquê que as coisas aconteciam comigo, mesmo às vezes eu não tendo algum recurso para cumprir, e sim apenas pelo fato de eu ter colocado a minha palavra naquilo. Eu comecei a entender que eu estava me destacando no meu mercado
das pessoas que faziam parte do meu mercado, que faziam parte da minha rede de negócio, pelo fato do quê? Pelo fato do que tudo que eu falava, eu cumpria. Mesmo se gerasse algum tipo de consequência para mim, mesmo que acontecesse algum tipo, por exemplo, alguma questão de prejuízo, alguma questão de gastos a mais desnecessários, não importa. A partir do momento que eu me comprometia, eu cumpria. E como que isso ficou claro para mim? Eu comecei agregado dentro de uma empresa, uma grande empresa. O que seria isso, agregado? A minha empresa, a princípio, a minha empresa Bianchini Transportadora, ela não prestava serviço direto para a empresa que eu estava, uma empresa gigantesca, enorme, que está no país inteiro. Eu prestava serviço para uma outra transportadora que é menor do que a empresa gigantesca, uma transportadora pequena. Eu prestava serviço para essa empresa e essa empresa prestava serviço para outra empresa. E eu comecei a entender que as coisas que estavam dentro da minha responsabilidade estavam acontecendo com mais maestria, estava acontecendo com mais clareza e com mais assertividade do que as coisas que a outra empresa que eu prestava serviço. E eu comecei a entender que a minha empresa, ela estava se destacando mais dentro da empresa que nós prestávamos serviço do que a própria outra empresa, entende? E por que isso estava acontecendo? Por causa do meu poder pessoal, por causa do poder da minha palavra. E isso era o que eu pregava para os meus colaboradores. Então os meus colaboradores, eles estavam seguindo o exemplo que eu dava para eles, porque tudo que eu falava para eles, eu fazia acontecer. Então eles se sentiam incomodados quando eles falavam alguma coisa e não cumpria, entende? Isso começou a ficar claro para mim. E a outra empresa que eu prestava serviço já não cumpria com as coisas que eles mesmos falavam, tanto para mim e para nós, para minha equipe, quanto para outra empresa, entende? E aí o que acontece? Devido a minha empresa estar prestando um serviço incrível, um serviço excelente, superiores dessa outra empresa começou a se aproximar de nós. A gente não tinha contato direto com eles, só que a gente prestava serviço para eles, automaticamente para eles, só que tinha uma outra empresa no meio, que é a empresa que de fato eu prestava serviço, e eles começaram a se aproximar de nós. Por quê? Porque o nome da minha empresa começou a crescer lá dentro, mesmo sendo uma empresa pequena, para o tamanho de outras empresas. E aí chegou um ponto que eles começaram a querer selecionar as empresas. E aí foi onde a minha empresa se destacou e acabei fechando o contrato e assumindo direto com a outra empresa. Entende? Eu não era mais uma empresa terceirizada. Eu prestava serviço direto para aquela empresa. Eles me passaram alguns critérios necessários para poder estar lá. E mesmo eu não sendo do tamanho que eles queriam, mas eles queriam a minha empresa lá. Por quê? Porque tudo que vinha da minha empresa, que era prometido, tudo que era tratado, tudo que era falado, era cumprido. Entende? O que eles pediam que não tinha como fazer, eu falava, não, isso não tem como fazer. Quando era sim, era sim. Quando era não, era não. Diferente de outras empresas que falavam sim para tudo. Ah, a gente precisa disso. Sim, não cumpria. A gente precisa disso. Era impossível eles cumprirem. Eles falavam que sim e não cumpria. Entende? Só para querer agradar. Só que isso não era a política da minha empresa, nunca foi. Isso não fazia parte dos valores e da cultura da minha empresa, muito menos da minha conduta, da minha ética, da minha índole. Entende? Como que você pode crescer no seu mercado, na vida? Como você pode se posicionar como um líder apenas com o poder da sua palavra? Apenas você desenvolvendo esse poder interior, esse poder incrível que nos faz crescer, nos faz sermos vistos, nos faz sermos reconhecidos, que é o poder da nossa palavra. Agora, quando você fala que você vai fazer uma coisa e você não faz, como que a outra pessoa vai contar com você? É impossível, fica um pouco incongruente isso. A pessoa corre risco de a palavra dela falhar por conta da sua. Como que a pessoa vai poder empenhar a palavra dela em cima da sua palavra? Porque no mundo dos negócios é como um efeito dominó. Se um falha aqui, acaba refletindo no outro, no outro, no outro. Se a pessoa não tem poder pessoal. Porque eu sou uma pessoa de negócios, sou um homem de negócios, sou um mentor de negócios. E o que eu prego sempre para os meus mentores, o que eu ensino para eles e o que eu aplico na minha vida também. Se eu tenho um negócio com você e eu me comprometi com você, mesmo dependendo de outra pessoa,
Você não tem nada a ver com a outra pessoa. Se a outra pessoa falha, como que eu vou falhar com você? Isso é fora de lógica. Isso não existe isso na minha cultura. Não existe isso na minha diretriz de negociação. E quando foi a primeira vez que isso ficou claro? Primeira vez que eu entendi, eu contei um exemplo aqui de outra empresa que eu prestava serviço, porém, teve uma situação que ficou marcante para mim. Porque isso faz parte do meu dia a dia, isso faz parte da minha conduta de vida pessoal e profissional. Só que muitas coisas que vêm de dentro de você, que vêm da sua essência, que está cravado ali na sua alma, na sua ética, alinhada com os seus valores, com os seus princípios, tem coisas que você não percebe, alguns valores incríveis que você possa ter. E isso lá atrás, para mim, era tão comum isso, eu arcar com o que eu falo, eu cumprir com as coisas que eu falo, isso era tão lógico para mim, que eu não percebia isso, eu não percebia. Só que as pessoas que estão ao redor, elas percebem, elas identificam se você é uma pessoa de palavras, se você é uma pessoa de valores, princípio ou não, entende? E aí, como que foi a primeira vez que eu entendi isso? Foi quando que um colaborador meu, um motorista de caminhão, que não tinha nem tanta proximidade comigo, e num certo dia, diante de uma situação que aconteceu, eu falei alguma coisa para ele, só que eu não tinha certeza se de fato ele ia cumprir com o que eu falei para ele, porque ele dependia de algo que eu fizesse. E aí foi quando ele falou assim para mim: Marcelo, pode cair o mundo, pode acontecer uma catástrofe aqui, pode acontecer um apocalipse, mas se você está falando isso, eu vou dormir tranquilo, eu coloco a cabeça no travesseiro, eu coloco a minha palavra diante da minha família, porque eu sei que isso vai acontecer. E aquilo me tocou muito, aquilo. Cara, você sabe o que é ouvir isso de uma pessoa, de um trabalhador, de um pai de família, uma pessoa que não tem nem tanto vínculo próximo com você? Aquilo, na hora meu olho encheu de lágrima, aquilo marcou em mim. Eu perguntei para ele, mas cara, como você tem certeza disso que você está falando? Ele falou, porque eu convivo com você. E se eu fosse embora dessa empresa agora, uma única coisa que eu ia levar para minha vida é eu valorizar a minha palavra, porque isso é o que eu mais admiro em você. E me falou parabéns. Cara, aquilo para mim, assim, foi algo único, eu enchi o olho de lágrima. E eu pedi para dar um abraço nele. E eu dei um abraço nele naquele momento, e naquele momento eu falei, cara, isso é uma virtude que eu tenho. Porque aí eu comecei a analisar as pessoas, muitas pessoas elas não cumprem com o que ela fala. As pessoas falam as coisas talvez ali no impulso, na vontade de fechar algum negócio, na vontade de impressionar alguém, e aí depois ela não tem como cumprir. Por quê? Porque às vezes não é nem de má fé. Às vezes é de má fé, varia de pessoa para pessoa, às vezes não é de má fé. Por quê? Porque principalmente no mundo dos negócios, às vezes você empenha a sua palavra numa situação, só que não depende de você para que aquilo aconteça, entende? E aí você acaba ficando refém da outra pessoa. Aí você me pergunta, tá Marcelo, mas então como que eu vou fazer para não ficar refém da outra pessoa? Não empenhar a sua palavra em cima de uma situação que depende do outro. Entende? Marcelo, dá um exemplo simples. Cara, vou dar um exemplo assim bem básico, tá? Se você está comprando alguma coisa de alguém, dependendo do dinheiro daquela outra pessoa para você pagar a parcela, cara, seja transparente, seja verdadeiro, fala assim, olha, eu estou fechando esse negócio com você, porém, não tem outra forma de eu poder pagar a parcela para você, sendo que outra pessoa que eu fiz negócio me paga uma parcela mensal. Entende? Então, para mim poder cumprir isso, eu preciso que a outra pessoa arca. Entende? Eu estou sendo transparente com você, por quê? Porque se em algum momento a pessoa falhar, cara, eu não tenho como cobrir. Então, eu já estou deixando claro para você. Existe a possibilidade de nós fechar o negócio, pode ser que fale da outra pessoa e não vai depender de mim, porque eu não tenho como tirar de outro lugar. Cara, isso é mais do que a verdade, é a transparência, isso é lindo, isso é genuíno, entende? Agora, muitas pessoas, elas fecham negócio querendo se aproveitar da situação, querendo dizer assim, não, o negócio está fechado, é isso mesmo e tal, no interesse de alguma situação. Porém, se acontece uma situação dessa, ela fica lá, com cara de tacho, tendo que mentir, inventando moda, inventando situação, aí ela deixou a outra pessoa
em maus lençóis, porque outra pessoa contou com aquilo, contou com aquela parcela, contou com aquele dinheiro, enfim, eu tô fazendo aqui um exemplo, tá? Eu tô ilustrando aqui uma situação que nem existe, tá? Só para ficar mais claro para você poder imaginar, visualizar aí mais ou menos o que eu tô querendo dizer. Você entende como as pessoas colocam a imagem delas, o caráter dela na mão de outras pessoas, às vezes pessoas que elas nem conhecem, nem convivem, entende? Ela acaba ficando numa situação deselegante com outra pessoa por conta da outra pessoa. Se você tiver um mínimo de visão e um mínimo de consideração, a sua imagem, que acredito que você tem que ter isso, né? Isso faz parte do seu brand, isso faz parte da sua autoridade. Você jamais vai colocar a sua imagem na mão de outra pessoa, a não ser que você confie na outra pessoa ao ponto que você entenda que ela tem, enxergue que ela tenha um nível de poder pessoal, protagonismo, responsabilidade igual você, entende? Porque senão não vale a pena isso. Não vale a pena você colocar em risco isso, não vale a pena você colocar em jogo isso. Uma pessoa que tem um nível de poder pessoal gigantesco, ela não precisa ter nome limpo no Serasa, no SPC, não. Com o nome dela, com a palavra dela, ela chega onde ela quiser e ela consegue o que for preciso. Entende? É um nível mais fundo, é algo mais profundo. É diferente do que simplesmente você ter o nome limpo aí na praça ou não. Não. Você tem a sua imagem a zelar. Você tem a sua imagem, o seu caráter limpo. Entende a diferença, a profundidade da coisa? Ah, Marcelo, e por que isso é tão importante? Por que ter poder pessoal é tão importante? Porque você aumenta a sua imagem, você aumenta o seu posicionamento, você aumenta a sua liderança, você aumenta o seu poder interior e isso irá fortalecer a si mesmo. Você se tornará fortalecido, você se tornará uma rocha com a sua palavra, com o seu poder pessoal. E por que investir tempo ou dinheiro nisso para desenvolver isso? Porque é a mesma coisa que você está investindo em você. É a mesma coisa que você está investindo na sua pessoa, no seu futuro. É isso que vai fazer com que você feche muitos negócios. É isso que vai fazer com que você crie laços. É isso que vai fazer com que você crie vínculos, relacionamentos, que você expanda seu network, que você crie um ciclo de pessoas, de poder pessoal, com responsabilidade, pessoas de negócios, pessoas que querem crescer também ao seu redor. Assim que pessoas irão aceitar você fazer parte daquela roda de network, porque você tem palavra. Se você não tem dinheiro, se você não tem algo a oferecer para a pessoa poder manter um vínculo de amizade, um vínculo de network com você, pelo menos você é uma pessoa que você honra com o que você fala, uma pessoa que você tem caráter, uma pessoa que você é protagonista, que você tem autorresponsabilidade, que você tem um nível de poder pessoal gigantesco. Isso já são características que vão levar você para um outro nível. Mas por que isso consegue gerar benefício? Porque as pessoas elas acabam confiando em você. Entende? Como que uma pessoa vai confiar em alguém que não tem palavra? Não tem como. As pessoas elas veem que elas podem depender de você para alguma situação. Se elas fizerem algum negócio contando com você, elas podem empenhar a palavra delas sabendo que você vai arcar. Entende? Isso faz com que elas, sabendo que você age dessa forma, elas acabam se tornando envergonhadas se elas não agirem dessa forma também. Entende? Porque o ser humano ele tem necessidade de congruência. Então, se você convive no meio de pessoas que não mentem, que arcam com a sua palavra, que cumprem com as suas responsabilidades, arca com os seus compromissos, no meio ali de negócios ou de amigos, de amizades ali, enfim. Se você é uma pessoa que você não tem essas características, você não arca com isso, você se torna envergonhado de você fazer parte daquela roda. E as próprias pessoas que têm essas características, elas simplesmente vão se afastar de você. Elas não vão permitir mais com que você esteja ali presente com ela. Por quê? Ah, esse cara, essa mulher só dá bola fora, só combina as coisas e não cumpre, não está agregando valor para o grupo, não está agregando valor para nós. E outra, só fica faltando com a palavra, não cumpre, não tem horário, não tem pontualidade, fala as coisas e não cumpre, não fala que vai trazer alguma situação, não traz, fala que vai estar presente em tal lugar, não está, entende? E aí o que acontece? Você acaba atraindo esses mesmos tipos de pessoa. Se você não tem poder pessoal, se você não tem um nível de poder pessoal alto, você atrai pessoas que também não têm.
Entende? Por quê? Porque as pessoas que vão se conectar com você. Porque as pessoas que vê que elas falam as coisas e não cumprem. Então, se você também fala as coisas e não cumpre, ela se conecta com você. Porque ela fala, se ele faz, eu também faço. Entende? Então é o nível de pessoa que você vai conviver. Aí eu te pergunto, qual o nível de pessoa que você vai conviver? Ou seja, vamos usar esse termo, essas pessoas que são ramelão, que só fica ramelando, que só fica dando mancada, ou as pessoas rocha Miranda mesmo, que cumpre com o que fala, que tem palavra, aquelas pessoas que você fez um negócio aqui, você pode ir embora, fazer mais 10 negócios contando com aquilo que você acabou de fazer com aquela pessoa. Agora, se não é essa pessoa, se é esse tipo de ramelão que você faz um negócio aqui e amanhã você não sabe se a pessoa vai cumprir ou vai voltar atrás por conta de qualquer outra situação, você fica à mercê dessa pessoa. Você não tem como você avançar de uma certa forma porque algo te bloqueia, algo te segura. Entende? E aí a imagem que você começa a transmitir para as pessoas que estão ao seu redor é o quê? Que você é uma pessoa que você não cumpre, você é uma pessoa que você é fraca na sua palavra e a sua palavra ela acaba esfarelando, ela vira poeira assim. É a mesma coisa, tem até uma metáfora que minha velha avó sempre dizia, né? Que é, fulano falando e um gato cagando, para mim é a mesma coisa. Olha que nível que chega a pessoa. A pessoa ser comparado com a palavra dela, que é a rocha, é aquilo que vai fazer a pessoa crescer, aquilo que vai fazer a pessoa se destacar ali no meio dela, no mercado dela, que seja pessoal, na vida profissional, é a mesma coisa, ela falando, é a mesma coisa que um gato cagando. Ou seja, não tem valor nenhum, não tem, o que a pessoa está falando, tô cagando e andando pro que você está falando, entende? Então, qual é a forma que você quer ser visto? Com a sua palavra. Eu sou o tipo de pessoa que é o seguinte, eu falo isso de vez em quando ainda. Me dê um tapa na cara, mas não deixa a minha palavra ficar em vão. E o que eu quero dizer com isso? Eu faço vários negócios, sou um homem de negócio, eu sou empresário, enfim. Se eu faço um negócio com você, arque. Porque pode cair o mundo que eu vou arcar com a minha parte. Mas não falte com a sua palavra. Porque é um efeito dominó. Porque se você faltar com a sua palavra, entre aspas, eu também vou faltar com a minha palavra. Só que eu não vou deixar isso acontecer porque eu não comecei nesse mundo dos negócios ontem. Então eu já estou calejado com isso. Qualquer situação que eu fizer, eu tenho da onde tirar, eu tenho um outro recurso. Mas enfim, eu uso esse termo. Me dê um tapa na cara, mas não deixa a minha palavra em vão. Isso quer dizer o quê? Que pra mim a minha palavra ficar em vão é pior que tomar um tapa na cara. Entende? Então, se por um acaso você é o tipo de pessoa que você não tem palavra, é o tipo de pessoa que você fala as coisas e não cumpre, eu quero que esse vídeo incomode você. Eu quero que você fique incomodado agora aí na cadeira, não sei se você está assistindo sentado, se você está assistindo deitado, se você está assistindo andando, eu não sei. Eu quero que você fique incomodado, porque pra mim, o tipo de pessoa que não tem palavra, ela não tem valor. Porque se você não tem palavra, a sua palavra não vale, o que vale então? A sua companhia? O que vale então? Você ficar puxando o saco dos outros? Não faz sentido, entende? Então analisa isso. Eu quero que a partir de agora, se você é uma pessoa que você fala as coisas e não cumpre, eu quero que você se incomode com isso. E eu não estou falando você falar as coisas para os outros não, tá? Porque você falar as coisas para os outros, tem alguém vendo, nem que for essa pessoa que você falou. É com você mesmo. Se você é o tipo da pessoa que você fala assim, ó, amanhã eu começo a ir para academia. Estou dando um exemplo bem clássico aqui, né, de academia, né, perca de peso, qualidade de vida, né, que é um exemplo simples de você entender. Amanhã eu vou para academia às 7 horas. Aí toca o despertador às 6. Você fica colocando o botão na soneca, procrastinando. Por quê? Porque você não tem palavra com você. Então um dia antes você falou, eu vou acordar às 6. Só que o despertador tocou, você não acordou às 6. Então você já faltou com a palavra com você. Entende? Você já não tem poder pessoal com você mesmo. Aí você procrastina ali e tal, levanta, acorda ali, passou, perdi horário e não vai. Aí no outro dia também. Cara, vai chegar uma hora que o seu sistema, a sua mente, a sua programação, o seu sistema interno vai entender o que você está transmitindo para ele. Por quê? Porque, você falou 10 vezes que você ia e você não foi. Que autoridade você tem com você mesmo? Tem coisas que eu não falo para mim. Tem coisas que eu
me calo na minha voz interior aqui, na minha mente racional. Eu nem falo, porque se eu me comprometer comigo, não é com o outro não, é comigo. Comigo, o exemplo começa com você. A mudança que você quer para o mundo e para o outro, se não acontecer aí dentro de você, não vai acontecer, entende? Então, quando eu me comprometo com alguma coisa, eu cumpro, comigo, não tem ninguém vendo. Se eu falei para mim que eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer aquela coisa, entende? Porque eu não posso enfraquecer, eu não posso fraquejar diante de algo que eu quis, que eu escolhi. Ninguém colocou uma arma na minha cabeça e falou, ó, você vai ter que fazer isso, se compromete aí. Ah, tá bom, eu vou fazer isso, porque senão eu vou tomar um tiro na cabeça. Não! Foi eu falei, entende? Então leve isso com você, leve isso com você. Leve essas coisas pra você, pra sua vida. O que eu falei, que eu prefiro tomar um tapa na cara a deixar minha palavra em vão, a deixar minha palavra falhar. E que pra mim, a pessoa que não tem palavra com ela mesma não tem valor. Entende? Porque o que adianta você ter, eu sou uma pessoa que eu vivo de acordo com os meus valores, de acordo com os meus princípios, e não tem palavra, não cumpre o que fala, não cumpre o que se compromete com você mesmo, não cumpre o que se compromete com o sócio, com o colaborador, com o seu gerente, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho. Cara, quantas vezes você falou pro seu filho que você ia em tal lugar com ele, que você ia levar ele no cinema, que você ia tomar sorvete com ele, que você ia no parque com ele, e você falou só naquele momento que ele veio todo feliz te pedir, você falou só para enganar ele, e depois você não cumpriu. Você acha que ele sente como por dentro? Você acha que ele vai... Qual é o exemplo que você está dando para ele? Você acha que ele vai crescer como? Entende? Porque o exemplo, ele não é a melhor forma de se educar e se ensinar uma criança ou a pessoas que estão ao seu redor. Ele é a única. Então qual é o exemplo relacionado à sua palavra, ao seu poder pessoal que você está dando para os seus filhos, para os seus colaboradores? Entende? Levando agora essa questão para a empresa. Se você é um dono de uma empresa, se você tem um cargo de liderança numa empresa e você não cumpre com as coisas que você fala para os seus colaboradores, como que você vai ter autoridade para você cobrar? Claro, você vai cobrar. Por quê? Porque se as pessoas não fizerem o que você está mandando, você vai mandar a pessoa embora e tudo bem, beleza. Mas enfim, como que você vai querer que o outro faça uma coisa sendo que você não faz? Como que você vai querer que o outro chegue na hora de um compromisso se você não chega? Como que você vai querer que o outro siga a lei se você não segue? Como que você vai querer que o outro não fume, não use droga, não beba se você bebe, se você fuma, se você usa droga? Entende? É o exemplo. Aí eu te pergunto, qual o exemplo que você está levando para os seus colaboradores, para a sua família, para os seus amigos, para os seus filhos? Agora, de todas as vantagens, que eu já te falei várias aqui agora, e eu espero que você esteja incomodado aí, borbulhando aí com as coisas que eu te falei, qual a maior vantagem que você vai ter em desenvolver, potencializar o seu poder pessoal? Diante de diversas vantagens que eu acabei de falar aqui, a maior vantagem que você vai ter é a confiança em você mesmo. É aquela sensação de segurança, de falar assim, eu tenho tal situação para cumprir, eu tenho tal situação para fazer, e eu sei que eu vou cumprir, porque eu sei que eu dou conta. É a autoconfiança que você tem de você, entende? Quando você desenvolve esse poder interior, quando você desenvolve esse poder pessoal, você se sente mais forte. Eu não estou falando fisicamente, não. Estou falando internamente. Você se sente poderoso porque você cumpre as coisas que você fala. Você falou, você fez. Entende? Isso faz com que você coloque a cabeça no travesseiro e com que você tenha um sono leve, com que você tenha um excelente sono, com que você não fique fritando ali, meu Deus, eu tenho tanta coisa, eu tenho tanto compromisso, eu tenho tanta responsabilidade, só que eu não vou dar conta, eu não consigo cumprir. Por quê? Porque eu me comprometi, e quantas outras coisas eu já me comprometi na vida e eu nunca dou conta, eu não consigo cumprir, eu sempre sou cobrado pelo meu chefe, sempre sou cobrado pela minha esposa, pelo meu marido, pelos meus filhos, pelos meus amigos. Entende o tormento que é, a diferença que é você ser uma pessoa que você tem um nível de poder pessoal alto? Tá, Marcelo, mas eu já entendi, mas é muito difícil isso, praticar isso, dá muito trabalho. O que acontece se eu não fizer? Simplesmente a sua palavra não vai valer nada. A sua palavra, ela vai esfarelar
diante das coisas, entende? Eu, por exemplo, se em algum momento da vida você me encontrar, me conhecer, vir para alguma reunião, fazer algum negócio comigo, e você se comprometer com alguma coisa e a sua palavra não valer, você não cumprir com o que você se comprometeu, cara, nunca mais apareça na minha frente, porque eu não vou valorizar você, porque você não teve palavra com isso. Entende a diferença de a pessoa valorizar quem tem dinheiro, quem é rico, isso com quem de fato tem palavra, com quem de fato tem honra, tem dignidade, tem caráter ali, tem compromisso e responsabilidade naquilo que fala, entende? E aí se você não cumprir o que você fala, as coisas que você faz, o seu sistema, como eu já disse, né, ele vai rir de você. Quando você fala, nossa, eu tô louco para começar a aprender a jogar tênis, e eu acho que eu vou começar a jogar tênis. Cara, se pensar isso aí com você, se sendo uma pessoa que você tem um nível de poder pessoal baixo, o seu sistema interior, o seu sistema interno vai rir de você. Ele vai falar, que idiota, achando que vai conseguir arrumar tempo para isso, investir nisso, acordar cedo, ir lá treinar, sair da zona de conforto. Cara, não vai rolar. Entende? E olha só, que louco. Tem uma frase, eu não sei de quem é essa frase, tá? Que diz assim, a forma que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Entende? Então, o que isso quer dizer? Se você faz isso com uma coisa pequena, você faz isso com outras coisas grandes também. Entende? E o que seria isso, uma coisa pequena? É o exemplo que eu dei da academia. Amanhã eu vou para academia, amanhã eu vou acordar 1 hora mais cedo para mim ler, para mim correr, para mim fazer uma caminhada, e você não cumpre, você não faz aquilo. Claro que possa ser que existe contratempos, que existe imprevistos, mas não é essa a questão, tá? Algo que não está no seu controle, algo que não está dentro do seu locus de controle. O que é locus de controle? É até onde vai o seu controle. Isso pode ser tema para um outro vídeo, não é a questão agora. Isso não tem a ver com você. Algo que acontece, algum fator externo que acontece que te impede de você cumprir com algo que você combinou, não é culpa sua, entende? E tá tudo bem. Agora, você fala que você vai para academia, você não vai, por quê? Porque você estava com preguiça, procrastinou aí o botão soneca, colocou lá no botão soneca, não levantou e mais uma vez você não foi, sendo que você precisa, você está acima do peso, você precisa cuidar da sua saúde, você está negligenciando você mesmo. Entende? Isso está enfraquecendo a sua palavra, está enfraquecendo o seu poder pessoal. Aí, se você não tem capacidade de você cumprir algo pequeno assim, como que você vai cumprir algo grande? Como que você vai se comprometer com uma coisa, sendo que você já é habituado a falhar com as coisas pequenas que você mesmo diz que vai fazer, né? E aí o que acontece? Você mesmo acaba não acreditando em você. É aquele ponto que chega assim, a pessoa fala assim, ó, não, eu não dou conta, eu não consigo fazer isso. Por que a pessoa não consegue fazer isso? Porque ela mesma já fraquejou na trajetória dela. Ela mesma já se enfraqueceu. Por quê? Porque o que vai diferenciar uma pessoa que conclui alguma coisa de uma pessoa que não conclui alguma coisa? É o poder da palavra dela. Ela fala, vai e faz, é ação, é atitude. Talvez ela precise desenvolver habilidades e competências necessárias para que ela consiga realizar aquilo. Tá, mas ela precisa primeiro dar o primeiro passo, cumprir, ir para ação, agir. E a pessoa que só procrastina a própria palavra dela mesmo, só vai deixando para depois, que não tem poder pessoal, ela acaba ela mesma se enfraquecendo, entende? E como melhorar isso, Marcelo? Como que eu faço para melhorar isso? Porque possa ser que nesse momento você tenha identificado que você é esse tipo de pessoa. Tá tudo certo. Agora, o que você tem que fazer? Agora você tem que mudar esse jogo, mudar o cenário, mudar o seu posicionamento de acordo com a sua palavra. Porque não tem como você desver algo que você já viu. Se você já assistiu esse vídeo, você chegou até aqui, se esse vídeo já incomodou você, e você já entendeu os benefícios, que você precisa fazer isso, que você precisa mudar, que você precisa desenvolver um nível maior de poder pessoal, como fazer isso? É um processo. Isso é uma habilidade que você vai desenvolver, você vai impulsionar isso. Comece não se comprometendo com tudo. Sabe aquela pessoa que não sabe dizer não? Tudo que as pessoas pedem é sim, 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 sim. Por quê? Porque ela quer
se sentir querida, ela quer se sentir amada, ela quer ser a pessoa legalzona e tal. Não queira ser a pessoa mais legal, queira ser a pessoa mais respeitada, entende? Isso tem toda a diferença. Agora, como eu disse, comece não se comprometendo com tudo. Só se comprometa com aquilo que você dá conta fazer. Só se comprometa com aquilo que você é capaz de fazer. Entende? Esse é o primeiro passo. E onde eu vejo que as pessoas mais erram fazendo isso? A partir do momento que elas se comprometem com outras pessoas e empenham a palavra dela com terceiros, esperando outros. Eu já falei aqui sobre isso, entende? Esse ponto é onde as pessoas mais erram. Porque às vezes a pessoa, ela até tem um nível de poder pessoal alto, só que pelo fato de ela não entender isso, disso não está claro para ela, de não estar gritando na frente dela assim, não faça isso, a pessoa se compromete com as outras e às vezes nem é na maldade, nem é na intenção, ela se compromete com as outras dependendo de outra, dependendo de terceiro, e aí o outro falha, ela acaba falhando com a outra, e às vezes ela tem um caráter, ela tem ali um nível de autorresponsabilidade, só que ela não tem a visão de que o fato de ela colocar a palavra dela nas mãos do outro vai prejudicar ela, vai manchar a imagem dela, entende? Então aí é onde eu vejo que as pessoas mais erram. E aí o que acontece também? Como eu falei, essas pessoas que não sabem dizer não, elas assumem qualquer responsabilidade mesmo não dando conta, entende? Às vezes para se sentir pertencido a algum grupo, às vezes para querer se tornar uma pessoa querida, e ela acaba se comprometendo com certas coisas, ela acaba falando que sim para certas coisas, só que ela não tem nem recursos, às vezes não tem conhecimento, às vezes não tem preparo para aquilo, e ela acaba arcando aquilo, falhando, deixando a palavra dela em vão e acaba também falhando com outra pessoa e deixando outra pessoa também no cavalete. Por quê? Porque a outra pessoa contou com ela, só que ela não arcou, ela não cumpriu e a outra pessoa acaba também tendo prejuízo, acaba afetando, pode não ser prejuízo financeiro, mas ela acaba tendo um efeito sobre a situação, talvez uma tarefa, talvez um favor, talvez um trabalho, talvez um produto que foi vendido, alguma coisa que a outra não cumpriu, deixou a outra falando. E aí o que acontece muito também, principalmente com essas pessoas que não sabem dizer não? Ela acaba se comprometendo com uma situação e ela acaba não cumprindo, por quê? Porque não tem ninguém vendo, entende? Não tem ninguém vendo, e ela cria uma história, faz o papel de vítima, arruma responsável para isso, joga a culpa no outro para dizer que não foi culpa dela, foi culpa do outro, mas a pessoa não tem nada a ver com o outro, entende? E ela pensa assim, eu vou criar isso, por quê? Porque ninguém vai saber dessa história, não tem ninguém vendo, só que aí ela pode até passar despercebida com o outro, talvez um cliente, talvez alguém que você está prestando um serviço, alguma coisa, sei lá. Porém, essa ilusão de que não tem ninguém vendo, ninguém vai descobrir, ninguém vai perceber, enfraquece você aqui dentro, entende? E aí o seu nível de poder pessoal com você cai. Entende? Enfraquece o seu sistema. Você se torna fraco porque você mesmo enfraquece. E por onde começar, Marcelo? Não se comprometendo com nada que você não possa cumprir. É simples. Se alguém te pedir alguma coisa e você não puder cumprir, você fala, eu não tenho como cumprir isso. Não se comprometa para querer ser querido, para querer ser amado, para querer ser visto. Só se comprometa com aquilo que você pode cumprir. É simples assim. Tá vendo? Mas as pessoas não aplicam isso. É simples, mas as pessoas não utilizam isso. Por exemplo, eu dei o exemplo aqui da academia, né? Um exemplo clássico aqui da academia. Se você se comprometeu com você, que você vai à academia, apenas vá. Ah, mas eu não estou bem para treinar. Vá, tudo bem, vá lá. Entra na academia, vai lá, fica 5 minutos, pega um peso, faz uma flexão, caminha 5 minutos na esteira. Mas vai, cumpra o que você falou, entende? Só para você pegar o hábito de cumprir as coisas que você mesmo se compromete. E quais são os efeitos colaterais que isso pode gerar? Simplesmente as pessoas não acreditar mais em você. As pessoas não poder contar com você. Cara, isso é horrível. Como que uma pessoa não vai poder contar com você? Cara, eu não sei se você é pai, se você é mãe, eu não sei se você, ou se você não é pai, se você não é mãe, mas se você tem um relacionamento, se você tem um namorado, uma namorada, mas provavelmente você tem um trabalho, ou você tem um cargo de liderança, ou você é dono de uma empresa,
alguma coisa, algum tipo de responsabilidade, que seja pessoal ou que seja profissional, você tem, entende? Nem que seja um cachorro. Vamos supor que você tem um cachorro e aí você fala pro seu cachorro. Por que eu tô falando isso? Porque eu converso com os meus cachorros, né? Eu converso com os meus cachorros, eu converso até com as minhas plantas aqui, eu converso. Porque é vida, né? Então quer dizer o quê? Você fala pro seu cachorro que você vai levar ele passear, cara, leva. Porque você falou, não importa que ele não tá entendendo, porque o cachorro ele não tem o cérebro neocórtex associado à mente consciente racional. Pode ser que ele não esteja entendendo, mas ele sente. Mas você falou, entende? Agora imagina só o seu filho não poder contar com você. Imagina os seus colaboradores não poderem contar com você. Imagina o seu chefe não poder contar com você, a sua esposa não poder contar com você, seu marido não poder contar com você. Cara, isso é ridículo, entende? Você não é criança, você é adulto já. Eu espero que você não seja nenhuma criança. Eu não estou falando de idade, não. Eu estou falando da sua personalidade, do seu nível de responsabilidade. É as pessoas não poder contar com você, cara. Você vai servir para quê? Você vai fazer apenas companhia? Vai ser apenas mais um? Entende? Não tem sentido. Se você quer crescer na vida, e se você está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você quer se desenvolver ou na sua área pessoal, na sua área profissional, ou nas duas áreas, ou em qualquer outra área da sua vida. Então não faz sentido as pessoas não poderem contar com você, você não poder ser útil, você não poder ser uma pessoa percebida pelo seu nível de responsabilidade, entende? Marcelo, e você tem um exemplo de como fazer isso? É colocar a sua palavra e a sua imagem como prioridade na sua vida, entende? É que nem o exemplo que eu dei aqui do tapa na cara. Dê um tapa na minha cara, mas não deixa a minha palavra em vão. Isso é uma metáfora, né? Claro que eu não vou querer tomar um tapa na cara, mas também não vou querer deixar minha palavra em vão, entende? Então é colocar isso como prioridade na sua vida. A minha imagem é minha prioridade. O meu caráter, a minha palavra é prioridade. Então, assim, as pessoas que me conhecem, tanto na minha área pessoal como na minha área profissional, sabem que se eu falar uma coisa, eu vou cumprir. Claro que possa ser que eu fale, ó, eu vou ver se dá para fazer tal situações, se der eu te dou um toque, tá? Eu não estou me comprometendo, tem diferença aí, entende? Agora se eu falar, ó, conta comigo, eu vou fazer isso, eu vou nesse lugar, eu estarei lá, eu vou mandar esse dinheiro, eu vou mandar tal situação, eu vou enviar tal coisa, eu estarei presente, entende a diferença? De você se comprometer ou você poder falar para a pessoa que existe uma possibilidade de você estar presente, de você cumprir aquilo, de você fazer tal negócio, de você fazer tal situação. Entende a diferença? Então, a partir do momento que você se comprometeu, colocou a sua imagem, colocou ali a sua palavra, apenas cumpra. É tão simples. Se você não puder cumprir, não fala. Para que falar? Para que pensar? Para que se comprometer com você ou com o outro? Não faça. Se falar, faça. Simples assim. Marcelo, e você tem algum exemplo de alguém que passou por isso, que viveu isso? Alguns vídeos atrás, sobre protagonismo, eu vou deixar aqui o link aqui, a imagem aqui do vídeo em algum lugar aqui na tela, vou pedir para minha equipe colocar. Eu gravei um vídeo sobre protagonismo, um vídeo modelo aula assim como esse, que são dois temas que estão conectados, você ser protagonista da sua história e você ter poder pessoal, entende? E lá eu conto a história de um mentorado meu, dono de uma grande empresa, que ele não tinha poder pessoal, ele não tinha protagonismo, ele não tinha responsabilidade alguma, ele estava perdendo a autonomia da empresa dele, do papel dele de líder. Então sugiro que você assista esse vídeo também, ok? Para você entender o poder disso. A minha palavra, ela é um dos meus principais valores, entende? É assim que eu consegui construir todo o meu respeito, toda a minha autoridade, toda a minha liderança no mundo dos negócios. Na minha primeira empresa, que eu já vendi, já falei dela aqui, agora na minha segunda empresa, com toda a minha equipe, com todas as pessoas que prestam serviço para mim, com todos os colaboradores, foi assim que eu construí a minha imagem, entende? Então, qualquer pessoa que me conhece, seja no lado pessoal ou no lado profissional, se você perguntar sobre a palavra do Marcelo Bianchini, eu tenho certeza, eu garanto para você que a pessoa vai falar, não, ele pode ter, todo mundo tem os seus defeitos, claro, mas faltar com a sua palavra, ele não falta. Você pode ter certeza. E se alguma coisa acontecer para que não dê certo, ele vai fazer com que aconteça, entende? E uma coisa também muito importante que eu sempre faço, que eu já falei aqui sobre situações, alguns imprevistos que pode acontecer, se for acontecer alguma coisa, não deixa para a última hora.
Porque a pessoa está contando com aquilo, a pessoa está contando com a sua palavra, talvez com dinheiro, talvez com uma prestação de serviço, talvez com a presença de alguém. Se comunica antes. Se você tiver acesso a algo que não vai acontecer, se comunica antes. Entende? Isso eu faço, aplico na minha vida, nos meus negócios e dá muito certo. Eu tenho certeza, pode ser que você não fale para ninguém, mas eu tenho certeza que quando você fala alguma coisa e não cumpre, você fica mal com você. Não é possível. Não é possível uma pessoa que fala as coisas, não cumpre e fica tudo normal, entende? Porque, cara, isso grita muito forte dentro de mim. Por isso que eu tô falando que acho que não faz sentido uma pessoa não sentir. Possa ser que você não dê tanto valor nisso, possa ser que você não olhe muito para isso, possa ser que você pense assim, ah, aconteceu mais uma vez e tal, isso acontece. Mas eu tenho certeza que lá no fundo, alguma coisa, porque quando que gera aquela questão de incongruência, né, como você ser incongruente com aquela coisa, o ser humano tem necessidade de congruência. Acontece alguma coisa lá dentro, assim, dentro de você que você fala, cara, isso poderia ter sido diferente, entende? Por que isso acontece? Isso vai lá no seu emocional, por falta de poder pessoal, entende? A situação, como que é mais profundo isso, vem em questão de brio, vem em questão de ética, vem em questão de caráter, é você ser protagonista da sua história, ter autorresponsabilidade e um nível de poder pessoal altíssimo, entende? Bom, eu espero imensamente que esse vídeo tenha incomodado você. E a partir do momento que ele te incomodou, eu tenho certeza que ele te ajudou. Porque se você não tem um nível de poder pessoal alto, eu espero que daqui para frente, se você chegou até aqui, no final desse vídeo, eu espero imensamente que eu possa ter te ajudado de alguma forma. Para que você comece a entender que você precisa ter poder pessoal. Eu te dei todos os caminhos aqui, o passo a passo para você começar a desenvolver isso, os benefícios que isso irá gerar na sua vida, como você vai fazer, qual é a melhor forma, o melhor momento, a hora de começar é agora, tá? Não tem como você desver o que você já viu, como eu já falei aqui, tá bom? Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu peço para você também que, se no decorrer desse vídeo, enquanto você estava assistindo, se você lembrou daquela pessoa que você fala, cara, possa ser que para você isso não tenha servido, mas se você lembrou daquela pessoa e fala, cara, o Marcelo acabou de descrever fulano, compartilhe esse vídeo com ela, entende? Faça com ela o que eu estou fazendo com você aqui, ajude ela, incomode ela também, cutuca ela lá, fala aí, ó, tá vendo? Eu falo para você, agora eu quero que você veja aí outra pessoa falando para você também, tá bom? E não deixe de se inscrever aqui no canal e ative as notificações para que o YouTube possa notificar você toda semana quando eu postar vídeo aula assim como esse, para que você não perca nenhum. E não deixe de dar aquele like para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante, um conteúdo bom, e assim ele possa mostrar para mais pessoas que estão precisando desenvolver um nível alto de protagonismo para poder ter sucesso na vida, ok? Um grande beijo para você e nos vemos no próximo vídeo.